pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Essencialmente. Meu nome é Itamara, eu sou professora de História e Geografia e tenho mais duas companheiras que estão aqui para dividir essa mesa comigo. Podem se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Natane, eu sou psicóloga, tenho como especialização a análise do comportamento. Atualmente eu estou trabalhando com crianças, né, com espectro autista e comorbidades, e também trabalho com psicoterapia infantil. Olá, meu nome é Adriana, sou professora também, educadora como a Itamara. Tenho alguns anos de experiência, trabalho aí já com crianças, adolescentes, adultos. E também sou psicóloga e atuo também na clínica com adolescentes, com adultos, mas também atuo na psicoterapia infantil. Bom, hoje, no primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos conversar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas e debate. Será que estamos vivendo uma epidemia de transtornos psicológicos? Mas calma, que a ideia aqui não é um bate-papo pesado, mas sim uma conversa leve, né? Trazendo aqui informações, reflexões e experiências. E aí, meninas? Será que temos vivido uma epidemia de transtornos psicológicos? Bom, vamos lá, vou falar primeiro aqui. A gente vai discutindo sobre isso, mas tem essa experiência também nas escolas, né, que a gente conseguiu ter uma percepção sobre esses transtornos, esse boom, né, de diagnósticos, e quanto que essas crianças elas voltaram diferentes desse pós-pandemia, né? Ainda a gente voltou com o uso de máscaras, ainda com o medo de uma nova onda, né? E tudo isso, todos esses fatores acabaram desencadeando ansiedade, depressões, por fatores de isolamento, né, de não saber o que ia acontecer no outro dia, de perdas familiares, enfim. Então, assim, foi um boom mesmo de diagnósticos, mas a gente tem que olhar isso também, esses rótulos também, esses diagnósticos com um pouco de cuidado. Sim, exatamente, porque essas crianças elas ficaram 2 anos, né, longe dos amigos, da socialização, crianças até que estavam iniciando a vida acadêmica, né? Então, com certeza, o entorno disso é diferente de uma criança que não passou pela pandemia, iniciou ali a atividades escolares, né? Até as que já tinham, né, socialização ali com os amigos, com certeza sentiram essa diferença, né? Na socialização, de estar ali com um colega, até no aprendizado mesmo, né? Foi, na verdade, uma coisa até para as crianças e para os professores, acredito, né? Sim, para a gente também. Eu acho que no início foi mais perceptível. Eu não sei, eu tenho uma dúvida. Será que... Porque no início foi muito perceptível, porque a gente viu, né, que não era daquela forma. Então, muitas crianças, adolescentes com ansiedade, com depressão. Então, no início foi um susto. Será que foi um susto mesmo, né? Teve realmente esse aumento e agora está diminuindo? Ou será que nós que estamos mais normalizando a situação? Está diminuindo ou normalizando? Isso. Eu não acredito que esteja diminuindo. Talvez a gente esteja normalizando um pouco. Não sei se estou enganada. Mas, assim, existe ainda muitos diagnósticos, né? Mas também existe também o acalmar, né? A gente está vivendo uma marolinha. Foi aquela maremoto toda e depois uma marolinha que a gente está vivendo, que é uma coisa mais tranquila, né? Então, a gente tem um olhar um pouco menos atento para isso. Embora, né, ainda há muitos diagnósticos e é focado nisso, assim, que a gente pensa num diagnóstico um pouco mais responsável. Porque, assim, tiveram crises de ansiedade, depressão, muitos diagnósticos, muitos rótulos, e o número de diagnósticos e laudos que chegam às mãos da gente, como professores, a gente sabe que são muitos. Mas também tem aí, a gente fazendo um bate-papo de psicólogo e professor, a gente também sabe a defasagem também que muitos alunos chegaram na escola depois da pandemia. Então, assim, muitos alunos dizem: eu não tive isso. Eu estou dando uma revisão, eu não vi isso. Sim, então, muito.
Onde é defasagem? Onde é um déficit de aprendizagem? E onde foi uma lacuna que ficou aberta? O que acontece? A gente pode ser também que vocês viam bastante assim no início, né? Depois da volta da pandemia. Por que aconteceu? Essas crianças, elas ficaram isoladas. Ou seja, então, ali dentro de casa, de repente, um ente querido faleceu, passou por um período de tristeza, né, de luto, né? Então, quando ela voltou para a escola, realmente, ela não estava num estado normal, né? Todas as crianças que ficaram isoladas não voltaram como era antes, né? Não é simples assim. Então, isso pode desencadear mesmo assim uma falta de atenção na aula, né? Os fatores emocionais também são levados em consideração para o acadêmico da criança tá menor, né? É claro que tem, como a Adriana falou, tem coisas que eram feitas... A aula era online, é claro que a criança tá em casa, às vezes não tá nem prestando atenção, né? A gente via vários vídeos, né? Das crianças dormindo, falando, presente, né? Enfim, mas também tem um fator emocional também. A questão emocional da ressocialização, né? De estarem todos inseridos ali naquele mesmo espaço. O medo que tomou conta, não só deles, mas de nós também, né? De todos nós, adultos e crianças. Imagina que a cabecinha deles tenha dado um nó. Sim. Mas vocês falaram de déficit de aprendizagem, né? Como fazer? Como reconhecer esses sinais? Como fazer esse diagnóstico, né? De autismo, de déficit de aprendizagem, que eu sei, como professora, ele é muito importante para a gente ajudar esse aluno, né? A colocar ele... a dar a equidade. Acho que a palavra é essa, né? Trazer equidade para a educação. O que geralmente quando a criança chega com um relatório escolar falando por falta de atenção, né? Geralmente o professor que está ali na sala de aula, ele consegue visualizar mais e entender o contexto. Quando ele chega no consultório pra gente, o que a gente tentar entender a situação numa anamnese bem feita com os pais? Pelo que essa criança está passando? Qual a duração dessa atenção? Começou quando, né? Então, são perguntas chaves para a gente poder entender quando que começou essa falta de atenção, de repente uma hiperatividade. Está acontecendo alguma coisa na vida dessa criança que mudou? Por exemplo, um luto, uma separação dos pais, uma coisa desse sentido. E também tem as formas de rastreio, né, que a gente usa. Que a gente nós fazemos questionários com os pais, levamos também para a escola e fazemos o nosso próprio dentro do consultório para poder verificar se ali tem alguma hiperatividade ou uma falta de atenção. E quando a gente não consegue diagnosticar, a gente passa para um neuropsicólogo para fazer os testes mais apurados já para ter um diagnóstico, ou alguns casos são essas questões emocionais mesmo. Sim. E é claro que isso é importante, né? Toda essa atenção dos pais para que faça essas baterias de testes, para que diagnostique sim, se houver necessidade, para que a criança tenha essa equidade na escola, que a gente consiga colocar ela em pé de igualdade, né? Porque a equidade é isso, oportunizar a aprendizagem ali do jeito dela. Só que a gente está também tendo uma questão dos pais muito com foco nos laudos. E essa é uma questão importante, por isso que a gente fala em exclusão de fatores. Então, assim, eu tive lá, o meu filho teve um bimestre ruim, teve notas ruins, né? O meu filho está desatento, mas... será que é isso mesmo? Será que a gente vai diagnosticar um TDAH? Se a gente vai fazer um diagnóstico? Talvez sim, a gente tem que olhar com atenção para o sim, mas também para o não. O que está acontecendo na vida do seu filho nesse momento? O que aconteceu nesse bimestre? Como ele foi na escola? Né? Como que foi o relacionamento dele na escola? Porque essa questão emocional é muito importante. Como que aconteceu, que nem a Nath falou, como que foi o que aconteceu em casa? Ele está passando por alguma coisa? Qual é o tempo de tela dessa criança? Né? Essa criança tem rotina de sono? Né? Ela dorme no horário certo? Ela acorda? Porque nós que somos da educação, que eu atuo aí na educação e na psicologia, eu acredito que você também, às vezes, tenha que acordar algum aluno que passou a noite inteira acordado, jogando, né? E aí a gente vai diagnosticar esse aluno, sendo que a gente ainda não conseguiu
trazer esses pais, né, a esses pais a responsabilidade de que o tempo de tela é a responsabilidade deles. Se você diz que é até as 21 horas, é até as 21 horas, e esse celular tem que ser guardado e não fechar a porta do quarto, e você não saber o que está acontecendo lá dentro. Sim. Então, assim, esse tipo de comportamento, tanto na casa, na escola, o contexto, o que essa criança está vivendo, isso é muito importante. Né? O que ela está vivendo questão... vai trazer algum prejuízo escolar para ela? Essa questão do sono, a gente vê muito em consultório. Nossa, meu filho não dorme, fica à noite acordado. Aí quando a gente vai questionar o pai, fala, mas o que ele fica fazendo à noite? Eu dou o celular para ele. Porque no outro dia eu preciso acordar, preciso ir trabalhar. Então, como que com o estímulo do celular, de vídeos, o seu filho vai conseguir dormir, né? Então, trazer um pouco, chamar o pai para responsabilidade realmente, de tipo assim, as telas, a gente sabe que tá aí, a gente não é hipócrita de falar, né? Que até a gente fica na tela. Sim. Mas assim, tudo tem horário e tudo tem formas de assistir, o conteúdo que vai assistir sempre tá... verificando o que seu filho tá vendo, né? Não é simplesmente deixar ele lá no quarto com a tela e pronto, e acabou. Então, assim, à noite a tela é muito prejudicial, principalmente pro sono. Então, a primeira coisa quando... até uma orientação, né? Primeira coisa que um pai vem falar, meu filho não tá dormindo à noite, tá desligando a internet? Então, desliga a internet. Se ele não quer te dar o celular, desliga a internet, gente. Vamos ser radicais. Porque ele vai começar a dormir. Porque... falando a respeito do sono, quem é ansioso, ele precisa de um tempo para isso, não precisa? Sim, a gente fala muito da higiene do sono, né? Que é pelo menos 1 hora antes a pessoa, a criança ou adulto, né? Dormir não, tomar um banho, né? Tomar um chá que acalma mais, colocar uma luz mais baixa, né? E desligar o estímulo que é a tela, né? Sim. Porque com o estímulo ali, não adianta você fazer nada disso que não vem o sono, né? Não vem. Sim, e prejudica com certeza a aprendizagem, porque além do estímulo, né? Porque a gente sabe que o sono, né? Às vezes a pessoa fala assim, meu filho toma melatonina. Mas por que ele toma melatonina? A gente produz melatonina. Tem uma defasagem de produção ou é a tela que está impedindo? Porque isso é comprovado cientificamente, né? O excesso de tela vai diminuir a produção de melatonina e essa criança vai ter problemas com o sono. Aí você vai repor com medicação? Não é legal? Vai repor? Mas vamos adequar o sono, vamos fazer a rotina do sono. E é muito difícil, às vezes, trazer os pais para isso. Porque os pais, às vezes, as rotinas dos pais também acaba sendo, digamos que, prejudicada no ponto de vista deles quando eles têm que fazer alguma coisa que fique difícil para eles, né? Sim. Por exemplo, meu filho dá muito trabalho, então dou o celular. Então, assim, vejo crianças que têm TEA, têm dentro do espectro autista, e fala assim, não, se eu não der o celular, não tem jeito. Né? E isso vai agravar muito o quadro, né, Nátia? A gente tem essa experiência aí. Agrava demais. Eu sei que, assim, são crianças que realmente demandam um pouco mais de atenção, né? Mas a gente precisa modelar o comportamento também. Né? Não é porque está dentro do espectro que a gente tem que fazer tudo para ela. A gente tem que modelar. São crianças que são inteligentes, que entendem tudo o que a gente fala. Então, assim, o máximo que a gente conseguir modelar esse comportamento pro adequado, elas vão... E é treino, né? Nosso cérebro é treino. A gente treina aquilo, é o que a gente vê na clínica, né? Com as crianças. Sim, e que utilizam essa inteligência, inclusive, para manipular, de certa forma. Muitas vezes, e conseguir o que querem. Os pais manipulam então, demais. Conseguem, e às vezes os pais não sabem dizer o não, né? Sim. Mas tem isso, né? Eu sei... O que eu faço para eu conseguir o celular? Eu sei o que eu faço para conseguir outra coisa. Como eu faço? Então, assim, só para a gente entender. A investigação do diagnóstico, ela não é simples, né? Para dar um diagnóstico, ela não é simples. Não é simples. Então, vai ser os pais em casa, né? O professor na escola e, claro, uma junta médica, né? Sim. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Porque, assim, o psicólogo, ele é como se fosse um detetive, né? Principalmente nesses casos de TDAH, de TOD, né? Transtorno, né? Então, assim, o que ele vai fazer? Ele vai criar o vínculo com a criança, né? Que é importante, né? Principalmente nas primeiras sessões. E a gente vai começar a investigar. Aquilo ali é emocional? Ou será que pode ser realmente um transtorno?
né? Então a gente sempre vai estar ali como se fosse um detetive mesmo, ali com as crianças. Entendi. Sim, e essa parte, né, do psicólogo, antes mesmo da bateria de testes, ela é uma parte importante. Alguns pais preferem pular, porque eles têm tanta certeza do diagnóstico que eles querem ir direto para a bateria de testes. Então, assim, só que aí eles estão, muitas vezes, ignorando outros fatores que podem estar causando aquele sintoma, né? E não levantando ali as informações que precisa. Eles já julgam que é TDAH e para uma bateria. E é com o neuropsicólogo, uma bateria de, geralmente, no mínimo 10 sessões para identificar, né? Não tem o número certo, A gente mas já mais ou menos isso. Já teve casos, né, Adriana, de experiências, né, de pais com crianças que falam assim, poxa, meu filho não consegue aprender tal coisa. Uma atividade física, né? Mas por que seu filho não consegue aprender? Aí ele fala, não, porque eu acho que ele tem TDAH. Mas ele tá interessado nessa atividade? É do interesse dele fazer, né? Porque se ele não quiser fazer, se não for do interesse dele... Qual é a lógica? É só mais uma Não. obrigação que meu pai tá me colocando. E aí ele não aprende, o pai fala, poxa vida, não, alguma coisa tá errada do meu filho, né? Sim. Então são fatores que a gente precisa sempre estar investigando. É um detetive dentro do consultório. A gente tem que ter o desejo, né? Nós adultos temos que ter o desejo para ter o interesse. Por que criança... Por que não? que é diferente, né? Por que com a criança é diferente? Eu escolho, né? Eu escolho o que ele vai fazer. Ah, mas é porque eu sou adulto e eu tenho noção do que é bom para ele. Eu vou contar uma Certo. experiência que aconteceu comigo. Que, assim, eu tenho um filho, tem 4 anos, o Theo. E com ele com 2 anos de idade, eu queria que ele fizesse natação. Porque eu acho lindo o nadador, porque eu acho assim... Eu queria que ele fosse um atleta. Então, eu levei ele pra natação. Primeira aula, ele entrou comigo, lindo, maravilhoso. Ele vai ser um atleta. Segunda aula, não queria colocar a sunga, não queria colocar a touca pra entrar na piscina. Foi um terror, ele chorou a aula inteira, ou seja, eu saí antes de terminar a aula. Terceira aula, eu falei pro pai dele, leva você, porque o problema sou eu, ele não tem confiança comigo dentro da piscina. Ele nem saiu do vestiário. Ou seja, eu coloquei aquilo que eu queria que ele fosse um atleta, eu queria que ele aprendesse a nadar, né? Ele não tinha interesse, né? Então, assim, é uma experiência que eu tive, que às vezes eu falo, né? Porque a gente, às vezes, coloca muitos nossos desejos nos nossos filhos. Sim. E na educação tem isso também, tá? Porque tem alunos que se identificam mais com uma matéria do que a outra, e naquela matéria ele não engaja tão bem, e nós temos que cortar um dobrado, né? Pra fazer com que aquele menino, aquela criança, ela seja estimulada para fazer as atividades, para dar o melhor em tudo. Mas a gente sabe que com algumas matérias ele vai melhor porque Vai ter ele se rendimentos identifica. e rendimentos, Exato, porque ele se identifica com aquilo, né? E isso também, nós como professores, nós temos que observar Sim. e ver uma maneira de engajar esse aluno na educação. Eu acho que a educação, ela vem se transformando e o professor também, né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje vocês devem lidar muito com inteligência artificial dentro da sala de aula, né? Sim. Então, de repente você vai pedir um trabalho, alguma coisa, você sabe que aquilo ali não foi feito pelo aluno, né? E aí, né? Tem que se reinventar todos os dias, né? Sim. Nossa, a gente tem conversado, e a gente tem conversado com eles, né? Sobre o uso da inteligência artificial, porque eles precisam fazer, eles precisam... Tá, é uma pesquisa. Tudo bem pesquisar. Mas eles querem perguntar para a IA, né? E ter lá a receita já pronta. Eles não, muitas vezes, não se dão nem o trabalho de ler. Então, a gente vê... que foi escrito pela inteligência artificial, pela IA, né? E é muito complicado. Por quê? Eles deixam de ter aquele conhecimento, né? Não estimula mais o pensamento crítico, a questão da pesquisa, né? De ir lá pesquisar, opa, esse texto aqui tá legal. Da leitura, esse aqui já não tá. Esse se encaixa, esse não. Eu falo pra eles, vocês têm que ler as variadas, como historiadora, né? As variadas fontes, né? E aí, sim,
você escrever o seu texto. Mas é muito complicado, né? O mundo que nós estamos hoje está complicado, porque a inteligência artificial, ela avança e a gente, enquanto seres pensantes, nós temos regredido. Porque tá tudo ali, na palma da nossa mão, né? E aí? A gente precisa usar com sabedoria, né? Acho que toda a internet, né? Usar com sabedoria, porque assim, eles estão bombardeados por estímulos o tempo inteiro. São estímulos, inclusive, muito curtos, né? Então, assim, o tempo de foco naquele estímulo é desse tamaninho, né? Então, assim, ele vai... Quando você estiver na sala de aula com um conteúdo um pouco maior, um pouco extenso, ou até um vídeo que você traga, você pode começar a observar a falta de paciência deles com aquele conteúdo, porque a aprendizagem deles também está sendo modificada. Então, com isso também, né, como uma coisa se liga com a outra, Sim. os déficits de atenção. Sim. Eu me distraio por quê? Porque eu tô acostumada com vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Passou disso, o meu cérebro tá indo para outra coisa, né? E eu acho que, falando sobre isso, né, psicologia, educação, internet, tudo, eu acho que a maior sacada, e demorou, inclusive, foi ter tirado o celular da sala de aula. Essa lei. Sim. Porque agora a gente tem base para proibir. Não, você está proibido, você conhece a lei, você sabe quais são as regras. Então, aqui você não vai usar, né? Então, assim, porque a gente tinha ali, estava ali dando aula, daqui a pouco, olha no celular, né? Então, mas é porque minha mãe mandou... Não, agora não tem sua mãe. Se sua mãe quiser, ela liga na secretaria. Não tem mais a sua mãe pra ligar. Antes já era assim, né? Sim. Porque se você ficar abrindo exceções, é a mesma coisa, educação em casa. Tem que ter regras claras e simples. Então, assim, na escola nós fazemos esse papel e em casa os pais devem fazer, né? Não sobrecarregar os filhos de regras excessivamente duras e difíceis de serem cumpridas, né? Mas de regras claras e simples. Só que o não sempre é não, né? E isso ajudaria muito a gente. Eu falo. Na psicoterapia, né, Nath? Muito. E da escola. Porque a falta de... Você tem que sustentar. Se você falou que é não, é não. Sim. Sustenta até o fim. A inteligência emocional, ela também é moldada, não é? Sim. Sim. Para as crianças que ainda não têm o cérebro amadurecido, é muito difícil nomear as emoções, né? Elas estão sentindo aquilo, mas elas não sabem explicar o que é e nem sabem dizer aquela emoção. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pais reforce com o seu filho, você está triste, né? Isso que você está sentindo é tristeza, por isso. E quando ele estiver naquele momento de fúria, você está com raiva, está furioso. Então, assim, a gente aos poucos vai fazendo com que a inteligência emocional das crianças, vão conhecendo os sentimentos, as emoções, né, Adri? Sim. E isso é importante, porque o cérebro da criança ainda não está maduro para entender isso. Conhecer, administrar, né, técnicas de autorregulação. Seria muito importante que a gente tivesse isso na escola e a gente não tem, né? Mas que o governo colocou lá um psicólogo... A gente sabe como funciona isso na escola, a gente sabe. Um psicólogo roda algumas escolas e ele não tem tempo para nenhuma. Essa aqui é a verdade. De verdade, um profissional que ficasse na escola para promover, assim, esse autoconhecimento, né? Mais rodas de conversa, a gente sabe que acontece, mas são muito poucas. Uma escutativa, um acolhimento, porque isso acontece a todo momento, a necessidade desses acolhimentos dentro da escola, né? A escrita terapêutica, né? Um diário de emoções, né? Isso ajudaria muito. Então, assim, para que esses alunos eles se conhecessem e a gente tivessem aí um rendimento maior na escola, na psicoterapia, né? Então, que a gente tivesse um rendimento deles, o cognitivo, ele não é só cognitivo, é isso que o pessoal pensa, né? O meu filho, ele é inteligente, então ele tem que aprender. Ele não tem nenhum laudo, ele tem que aprender. Mas como o seu filho está se sentindo? Você sabe como ele está se sentindo? Sabe se ele dá conta das emoções dele? Eu tenho certeza que eu ouço muito mais de alguns alunos meus do que os pais deles. Porque eles me procuram, porque eles confiam em mim para isso. Eles querem contar. E aí, eu faço essa estratégia do diário de emoções. Porque eu não daria conta. Escrever ali o que Às vezes eu compro o caderninho e falo assim, olha aqui, ó. Todas as suas emoções, boas, ruins, trecho de música, poema, se expresse, né? Porque às vezes eles estão precisando disso,
né? Falta E eles não... muito, falta Sim. muito essa expressão, esse tipo, esse ouvir o seu filho em casa. Porque até na clínica mesmo, ué, mas você já conversou com a sua mãe? Minha mãe não me escuta. Minha mãe não me escuta. Tá, então vamos conversar agora. O que você quer falar? Se eu fosse sua mãe, como você falaria? Né? E até jovens, até mais jovens. A minha mãe não me escuta, minha mãe não tem tempo para isso. Né? Então, assim, para os pais, né, que estão nos assistindo, tentar escutar um pouco mais o seu filho, entender o que ele quer dizer. Às vezes é criança, olha, filho, você está falando isso porque você está sentindo essa emoção. Né? Tentar aumentar fortalecer, né? Validar, né, as emoções. Validar as emoções, deles. fortalecer essa emoção que ela está sentindo, né? E não só julgar, né? Sim. Porque às vezes os adolescentes mesmo, muitos adolescentes vêm e falam, eu não consigo falar com minha mãe porque ela só me julga. Sim. Ela só me Muito, julga. muito. Eu não consigo falar com a minha mãe sobre esse assunto porque eu sei que ela vai falar que eu tô errada. Toda vez eu estou errada, né? Sim. Agora, eu também. assim, é uma perguntinha aqui pra vocês. Como a escola pode colaborar com a saúde mental sem estigmatizar os alunos? Como que a gente pode ajudar? Sem estigmatizar. Isso. Bom, o estigma ali a gente tem que trabalhar mesmo com a empatia, né? A gente tem a questão do bullying há 1000 anos, que hoje em dia os adultos da nossa idade normalizam. No meu tempo, eu tinha apelido e não morri disso. Sim! Né? Como se não fosse errado naquela época, sim. não é? E já era E errado. como se as pessoas que sofreram bullying lá atrás não estivessem hoje nos consultórios. Isso, e já era cruel naquela Sim, época. exato. Tudo virou um mimimi. Não, isso é mimimi, porque na minha época o pessoal me xingava e tava tudo bem. É isso mesmo, eu ia lá, batia, eu xingava também, botava outro apelido. Então, eu respondia a violência com violência. Mas se eu chorar, eu sou fraco, né? Exato. Então, assim, eu acho que a escola deveria colaborar, sim. A escola tem os limites dela, assim, eu sei. Eu tenho esse conhecimento. Mas, inclusive, sabe, fazendo toda um esforço para que os pais também tenham orientações sobre as emoções dos filhos. Para a gente trabalhar a inteligência emocional na escola, mas que isso esteja reforçado em casa. Que os pais conheçam seus filhos. Porque o que eu ouço, eu estou contando isso aqui, eu não posso falar para minha mãe, né? Então, assim, qual que é o nível de confiança do seu filho com você? Né? Porque ele não pode te contar alguma coisa. Ou porque ele vai sofrer violência, porque sim, minha mãe me bate, né? O meu pai me bate. Ou porque não acreditam, falam que eu tô com frescura. Ou porque dizem que eu não trabalho, a única coisa que eu tenho que fazer é isso e tal. Né? E não validam essas emoções. Então, eu acho que o papel da escola, eu acho que é dentro ali do contexto com os alunos, trabalhar essas emoções. Só que também a gente teria que ter uma formação também desses educadores para isso, né? Um corpo docente mais voltado a essas questões, ou que a escola pudesse trazer alguns profissionais de saúde mental para trabalhar isso, nem que fosse uma palestra, dentro dos alcances, né? Como eu falei, o psicólogo deveria estar ali todos os dias, mas não está. Mas dentro dos alcances, trabalhar essa inteligência emocional e, inclusive, a orientação aos pais, né? Então, eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que trazer os pais para a escola já é um trabalho árduo, né? Então, mas eu acho que seria nesse sentido de fazer movimentos para que os pais conheçam melhor os seus filhos. E muitas das vezes esses pais que vão na escola, eles não ajudam. Eles não colaboram da forma que deveriam colaborar, né? Eles passam a mão na cabeça dos filhos, acabam ali tirando a autoridade do professor dentro da sala de aula, né? Vai ali alguns já vão para brigar mesmo, né? Ou seja, é um descontrole emocional que começa em casa. Né? Então a gente vê esse reflexo dentro da sala de aula com esses alunos, que nós estamos ali o tempo inteiro, né? Observando, orientando, para que eles falando, olha, vocês são seres humanos, não são as emoções que devem te dominar, né? Você domina as suas emoções.
Você não pode deixar ser dominado pelas emoções. Para isso, eles têm que saber fazer isso, né? Técnicas de autorregulação, relaxamento. Aí vocês poderiam dar dicas, né, meninas? Como que a gente faz para esse jovem? Então, eu não sei, aí eu não entendi bem assim, se você pretende fazer alguma coisa dentro da escola. Enfim, dentro do nosso tempo, como educadores. Isso. Quando eu estava no ensino integral, eu fazia técnicas de relaxamento mesmo. Música para relaxar, respiração, né? A atenção, né? Em tudo que eles estão fazendo. A gente fala do mindfulness, né? Que é tipo... ter essa atenção no que estão fazendo. A gente mesmo, às vezes, não presta atenção nisso. Será que a gente presta atenção todos os dias quando a gente está comendo? Ou a gente está só comendo? A gente come, às vezes, olhando a TV, né? Sim. Não vivencia aquela experiência por completo. Tudo é muito corrido, Viver né? a experiência, né? Eu acho que técnica, também pintura, faz com que relaxe, né? Então, assim, não sei como é que tá nas escolas. Tem algumas que estão em ensino integral, né? Então, agora eu tenho experiência de uma escola de ensino integral, né? Eu acabei de ingressar numa escola de ensino integral. Mas, assim, é tudo tão rápido, porque o intervalo, eles têm 10 minutos. Na regular, são 20, né? Sim. Mas, mesmo assim, são 20 minutos. Eles pegam uma fila, né, pra ali pegar merenda, pra comer. E eles comem rápido, por quê? Porque eles também querem aproveitar esses minutinhos que eles têm pra socializar, pra brincar um pouco, né? E aí, eles aprendem a fazer tudo correndo. Dentro da sala de aula, eles querem fazer, às vezes, da mesma forma. E aí, tira o foco deles, porque eles fazem rápido e fazem de qualquer jeito pra entregar, pra meio que ficar livre, né? Eu fiz, fiz aqui. Isso é um pouco da cultura do que a gente tá vivendo hoje, né? Todo mundo quer comer rápido, vai lá no fast food. Todo mundo quer ir a um banco, quer ser atendido rápido. Então, assim, isso faz parte da nossa cultura. A gente tá vivendo isso, né? Essa cultura de tudo muito rápido, de tudo na hora ali. Sim. E acaba levando um pouco isso pras crianças, porque eles veem a gente e tomam como exemplo. Sim, e o que a Tamara falou é importante. Eles estão meio que já sendo colocados ali nesse fluxo. Sim. E nesse costume de fazer tudo rápido. E tem que sempre estar olhando a próxima coisa que eles vão fazer. Próximo checklist, né? Não, eu tenho que terminar aqui rapidinho. Isso. Porque eu tenho que ir ali jogar um pouquinho de ping-pong. Sim. E não focado naquela experiência, né? Então, assim, o que falta muito é isso. Às vezes a gente tem esse olhar de que a gente está sendo adequado a adoecer. Olha aí. Né? A gente está sendo condicionado a adoecer. Porque aí vem a ansiedade. A ansiedade é isso, né? É viver daqui a pouco. A gente não vive presente na ansiedade. Sim. É só daqui a pouco. A gente está, né, focado no que amanhã. A gente não dorme no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou comer correndo porque eu tenho que fazer tal coisa. E quando você está com tempo, você não percebe que você tem tempo. Você está condicionado a fazer rápido. E você não consegue viver no tédio. Sim. Você não consegue, porque parece que você tá errado, né? Eu não tô fazendo nada aqui sentada na minha casa, eu tô errado. Como assim? Aquela questão de... Não, a gente não pode descansar. Parece que eu tô fazendo alguma coisa de errado porque eu tô descansando, porque eu não tô fazendo nada. Eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que preencher todo o meu... Exato. O pecado do ócio. Como que pode? E quando você não tem nada pra fazer, você quer arrumar alguma coisa, né? Então, tipo assim, eu não posso ficar no meu sábado tranquilo, sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre vou caçar alguma coisa pra fazer. Porque parece que se eu tô sozinha ali descansando, eu tô errada. Eu tenho, às vezes, essa sensação, né? Até é bom falar isso, porque a gente é ser humano, né? Quando a gente é psicólogo, né? Que a gente tá acima de tudo ou de todos, né? Sim. Mas a gente também se pega, às vezes, numas coisas assim, porque a gente vive na sociedade. Sim, eu me peguei matriculada em 7 cursos. Só 7. Meu Deus. Gente... Cursinhos curtos, né? Mas você precisa saber sobre isso, eu vou estudar. Aí vai lá. Aí depois dá conta de O bom é que não era presencial, né, Adriana? Não. Que você não tinha que sair correndo de um para outro. É isso. A gente, na verdade, a gente tem muita informação, né, hoje. Que bom, né? Mas o que fazer com as informações que a gente recebe, né? Como utilizá-las, né?
Será que precisava mesmo estar em certos cursos? Isso foi alguma coisa que eu... Gente, mas por quê? E aí você começa a ver, eu não precisava desse curso, eu sei isso aqui, sabe? Então é só... Inclusive, né, é aquilo que a gente falou, né, também de sempre achar que tem que se melhorar, né? Também a gente entra nisso, né? E às vezes nem tá precisando. Eu falei assim, nossa, eu paguei esse curso aqui super caro, né? Essas informações não agregaram muito pra mim. E você pensava que precisava daquilo, né? Vamos lá. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Que estratégia simples vocês recomendam para cuidar da saúde mental no dia a dia? Tanto para os alunos quanto para os professores, para os familiares, né? Ou seja, para os adultos em casa. Quais são dicas, estratégias simples para a gente cuidar Então, da nossa saúde mental? um pouco é isso, né? Você se olhar com um pouco de gentileza, um pouco de autocuidado. Você validar quem você é e valorizar quem você é. Acredito nisso, né? Então, isso é muito importante, a questão de você validar quem você é. E entra também na questão da autoestima, né? Sim. Porque a gente vê que a autoestima deles, tem muitos com autoestima muito baixa. E isso reflete no rendimento deles. Sim. É, a gente vê tudo junto, misturado, na inteligência emocional, com a parte da saúde mental, com a parte pedagógica em dia, enfim, né? Com as lacunas pedagógicas ali, porque a gente percebe, será que essa criança realmente, ou esse adolescente realmente tá com alguma defasagem de aprendizagem, ou ele tá simplesmente num movimento que não o deixa aprender, né? Então, assim, eu acho que tanto para os alunos quanto para os professores é isso, né? Só que a gente tem que aprender a fazer isso. Principalmente os adolescentes que estão em desenvolvimento, as crianças, né? Então, assim, validar quem somos. Às vezes a gente quer ser, a gente tem um fluxo de ansiedade tão grande que a gente está sempre pensando na próxima coisa que a gente vai fazer, né? Eu vou terminar isso aqui correndo porque eu tenho que ir ali. Isso acontece dentro da escola, a gente percebe. Mesmo que eles deveriam estar na sala de aula, né? Eles estão nesse movimento de ansiedade, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Os professores, muito mais. A gente sabe qual que é a sobrecarga dos professores, inclusive no estado de São Paulo. O tanto de coisas que tem que dar conta, né? Porque a pessoa pensa que a gente entra na sala de aula, dá aula e vai embora, né? Então, assim, para os professores, eu olho assim, como psicóloga, né? Eu tenho esse olhar para a saúde mental, mas como professora, eu sei o quanto que é estafante, o quanto que é estressante você ter que dar conta de tudo, né? Então, assim, inclusive do que você não deveria dar conta. Se o sistema não funcionou, você atrasou, você ser penalizado por conta disso. Sim. Né? Então, assim, é muita sobrecarga. Então, assim, se ninguém te olha com gentileza, o mínimo é que você se olhe com gentileza, né? Para as crianças, eu acho que, de repente, normalizar o erro também, né? Porque é um momento de aprendizado. Eles estão na escola para errar, aprender, se frustrar, porque a frustração é amadurecimento, né? Porque às vezes o pai ou a mãe fica lá no consultório, nossa, meu filho saiu frustrado, tava chorando, mas que bom que ele se frustrou. Ele tá amadurecendo, ele tá crescendo. Porque a gente precisa ouvir o não, né? A criança, principalmente, para ele se tornar um adulto emocionalmente ok, entendeu? E, de repente, para as crianças, né, fazer um diário, como a Adri falou, as coisas que eu aprendi hoje, como foi o meu dia hoje, né? E tá ali naquele diário falando como foi o dia, os sentimentos, as emoções que ele sentiu naquele dia, como ele lidou com aquilo, o que ele amadureceu. Talvez para os adolescentes, né? Para as crianças, eu acho que mais a questão da frustração que faz parte. Olha, na minha casa mesmo, eu criei o hábito de chegar. Eu chego em casa, passo muito tempo fora. Eu tenho um filho de 13 anos, um adolescente. Tem muitas emoções. Então, eu criei o hábito desde pequenininho. Quando ele ia para a escola, eu perguntava, e aí, Davi? Como que você tá? Aí ele fala, como foi seu dia? Como foi na escola? Me conta. Aí ele vai me contar do dia, né? De como foi na escola. A aula foi boa? Hoje? Ah, foi boa. Ele sempre diz que foi boa. Mas olha, aconteceu alguma coisa. Sempre tem, né? Alguma coisa que aconteceu na escola. E eu acho que isso é importante, a gente ter diálogo, né? Diálogo com os nossos filhos. Em casa, perguntar para ele como foi o dia dele. Isso acredito que mostra até que a gente está preocupado com ele,
O interesse em participar. Sim, escutar, né? O adolescente, Ouvir. principalmente, porque ele quer ser ouvido. Sim. Ele quer contar novidades dos dias dele, né? E às vezes você tá na correria mesmo de fazer uma comida, de colocar uma roupa, porque você chega, né? Você não chega querendo descansar, Não. você chega querendo fazer o checklist também do dia a dia. E aí ele quer só falar e você validar e você escutar. Olha, de repente dá uma assim, olha, isso daqui você podia ter feito disso, de um jeito, tal. Ele quer ser escutado, com certeza. Com certeza. E assim, muitas das queixas são... os meus pais, isso na psicoterapia, né? Ou não. Os meus pais, eles só veem que eu não faço nada. Eles não veem que eu faço isso, isso e isso. Então, você muitas vezes olhar por alguma coisa que não foi feita e você não validar, não reforçar as coisas positivas que foram feitas. Então, para os pais, sempre reforçar o que é positivo. Isso não significa que você vai fazer aquela educação que não diz não. Não, mas você vai reconhecer e validar os sentimentos do seu filho e que aquilo teve um esforço. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas você, principalmente na escola, eu tive um aluno numa escola particular que ele chorou para que eu desse meio ponto para ele. Por quê? Ele fechou com 8, ótimo aluno. Minha mãe não aceita nota 8. Né? Será que essa mãe estava vendo o esforço que ele fez naquele bimestre para ter aquela nota 8? Né? Se eu tirar 8, eu perco tudo durante o bimestre. Eu não vou a nenhum passeio, eu não faço nada, eu não tenho jogos, eu não tenho nada. Então, eu tenho que ter no mínimo 8,5. Essa é a meta para que eu tenha direito a fazer as minhas coisas. Então, você não está validando muitas vezes o esforço de 8, uma boa nota, né? Do seu filho para chegar até ali. Ou não está vendo porque alguma coisa não deu certo para que ele atingisse o máximo. E será que ele precisa desse máximo para ele demonstrar que ele obteve conhecimento na escola? Então, tem esse olhar um pouco acolhedor, um pouco mais acolhedor, um olhar um pouco mais gentil. E ensinar dessa forma que eles também sejam gentis e acolham suas próprias falhas. Porque se os pais fazem isso, eles crescem muitas vezes não acolhendo suas próprias falhas e querendo ser extremamente perfeccionistas e não atingindo isso e se frustrando de uma forma que não vai ser legal. Olha aqui, pais, nós não estamos falando pra vocês não cobrarem os seus filhos, tá bom? Eu quero deixar isso aqui bem claro, que fique registrado. Mas, o que, assim, ela tá falando de observar, né? Você observar aquela criança naquele período. Tá dizendo pra você não cobrar nada, não. Tem que cobrar sim. Mas tudo em demasia, ou seja, tudo que é demais, faz mal. A gente precisa dosar isso, né? Sim. Então, nós que somos os adultos. Inclusive, a gente pede que digam nãos, né? Digam nãos, porque nós precisamos de pessoas que saibam ouvir nãos, sem achar que isso é uma rixa pessoal, né? Que aquele não é o momento. Por isso é um não, né? Que vão saber se relacionar na escola, no trabalho, com o parceiro, com a parceira, com os amigos. Mesmo que tenham ouvido um não. E saber que são amados da mesma forma, que são queridos da mesma forma e que são valorizados da mesma forma. Digam não quando precisar. Sustentem os nãos, por favor. Exato. Não é não. Não é não. Não é não, é verdade. Porque eles vão ouvir esses nãos na vida deles, tá? Eles vão ouvir esses nãos na escola. E aí, depois, é difícil pra gente segurar essa criança, esse adolescente que não ouve não. Né? A Adriana mesmo aí sabe. É muito complicado quando ele não trabalha esse não em casa. Ou seja, em casa eu posso tudo, meus pais deixam tudo. Porque, querendo ou não... Eu já acho que você também dizer sim demais é pra você não ter o trabalho, né? De você lidar Com a frustração do seu filho. Com a frustração, com o choro, com a pirraça, com a birra, com o amor. Gente, isso vocês escolheram ter um filho, então é normal ele se frustrar e ele chorar e ele fazer pirraça e ele birrar. O que não é normal, ele, né, crescer um adulto que não saiba receber um não de um trabalho e achar que é pessoal.
né? Então, é importante, né, essa frustração, sustentar ou não, para uma criança crescer uma criança emocionalmente saudável. Imagina, adulto fazendo birra porque ouviu um não. Eu já vi. Meu Deus. Pior que tem mesmo. Adultos que não fazendo birra porque não sabem lidar com não. Você não está formando um adulto desses, tá? Você não quer isso pra você. É que a gente fala bastante assim com os pais, é que assim, no consultório ele tá 40, 50 minutos comigo. Na vida, ele vai estar pro resto da vida com o pai. Então, assim, levar a orientação do psicólogo pra casa e pra vida... Com certeza. Vai ajudar muito, né, essa criança, esse adolescente no futuro, né? Porque no futuro vai ser ele e você, né? O pai e o adolescente e o filho, né? Nós temos essa mesma fala na escola, é muito engraçado. Sim. É a mesma fala, é igual. Olha, nós vamos ter o seu filho ali com a gente por um ano, porque ano que vem troca turma, troca professor muitas vezes, às vezes não. Mas a gente tem aquele período da vida escolar, depois ele é seu, que vai ser seu filho para sempre. Nossa, o nosso trabalho com ele terminou. Né? Agora, a missão do pai, da mãe, do responsável, é para sempre. É uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade, assim, porque às vezes o pai tem a condição financeira de bancar o tratamento do filho, mas ele quer entregar nas nossas mãos a criança, e aí, quando ele sair depois de 50 minutos no consultório, né? Aí essa criança está sendo modificada cada vez que vai no consultório, sendo que ele não segue nenhuma instrução. É como se ele entregasse pra gente o que é uma massinha de modelar. Olha, eu arrumei aqui, eu fiz um negocinho. Não. Ele tá trazendo um filho, né? Uma pessoa, um ser humano que tem ali diversos fatores que podem influenciar o comportamento. Se a gente identificou alguma coisa em casa e a gente deu o feedback, mas a pessoa não quer ter o trabalho, muitas vezes, de seguir esses feedbacks, né? De seguir a orientação parental, de seguir a orientação do profissional. E aí fica difícil, né? Às vezes a Nath conhece aí uma experiência com as crianças atípicas, né? Às vezes promove uma dessensibilização, uma dificuldade da criança ali no consultório. Sim. Mas os pais não dão continuidade àquilo. Porque é difícil. Às vezes tem criança que... pequena. A gente fala, vai lá e leva no lixo. A mãe fala, o quê? Não, ele não faz isso. Não, ele faz. Sim. Ele abre a tampinha, ele come sozinho, ele senta pra comer. Tudo ele faz aqui. Vamos praticar em casa? Vamos. Em casa, não. Então. Mas assim, olha, eu tenho que falar que realmente... São defeitos que nós temos, né? Por quê? A gente fala pra criança, vai lá lavar a louça. Mas ela não tá lavando legal, não tá lavando bem, o que a gente faz? Deixa isso daí. Não é? A gente escuta bastante no consultório isso também, porque assim, não, eu sei fazer, mas quando eu faço, a minha mãe fala que não tá bem feito, então eu nem faço mais. Então, você não é capaz de realizar essa atividade. Que independência você tá ajudando seu filho a desenvolver. Você não é capaz. Você não faz direito, então eu faço direito. Aí depois já reclama, fica naquela... né? Eu faço tudo, tá tudo aqui nas minhas costas, poxa... Né? Então, assim, a gente tem que ensinar essa criança desde nova. Porque, assim, quando ela estiver com 18 anos, sei lá, não sabe lavar uma louça. Mas por quê? Porque eu nunca incentivei. Porque eu nunca falei, é isso aí, filho. Tá tudo engordurado, mas é isso aí, filho. Nossa, continue. Que bom que você fez, né? É isso aí. Mesmo vamos que depois você melhorando pega assim, você passa uma água assim, joga água quente pra tirar a gordura. Isso, mas olha, nossa, que bom. Com o meu também, né? Acontecia eu falo, Davi faz do jeito dele. Mas ele foi melhorando. Mas no começo foi difícil pra mim. Foi muito complicado. Foi complicado eu ter que deixar ele fazer do jeito dele e ir falando pra ele. Porque dá trabalho, né? Essas coisas dão trabalho. Criança dá trabalho. Criança dá trabalho. E aí eu fui explicando pra ele, olha, hoje eu chego em casa, a cama tá bonitinha, forrada direitinha,
do jeito que eu gosto. Foi uma coisa que você foi criando aos poucos. Isso. Ele foi fazendo do jeito dele, do Sim. jeito que ele conseguia. Foi crescendo e foi melhorando. E eu vou falar E é pra ele, isso. eu falo pra ele, ó, tá melhor. Mas ainda não tá. Tá vendo que tá torto aqui? E ele foi ajeitando, agora tá. A louça ainda não tá aquela maravilha, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Chega assim. Porque a gente tem que acreditar neles, que aquilo que a gente tem ensinado pra eles vai dar fruto, né? Mas se a gente não ensina, se a gente não tem esse trabalho, né? E aí? Que tipo de adulto que ele vai ser? Sim. E aí a gente quer cobrar quando é adulto, né? Poxa, ele não sabe lavar uma louça, não sabe fazer um arroz. Mas em que momento eu parei pra ensinar isso pra ele? Em que momento eu incentivei? Ou teve paciência, Ou né? teve paciência. Eu acho que a gente conseguiu aí colocar os assuntos assim de uma forma bem as coisas se ligam muito, né? Nossa casa, a escola, o consultório, né? Sim. E principalmente aí a atuação da família, né? Eu acho que a gente cumpriu O papel do podcast. o papel hoje. E é isso aí, gente. Vamos pro nosso próximo episódio, né? Acredito que nós vamos trazer muito mais experiências aqui e informações também, né? Um beijo. E vocês? Bom, é isso. Eu acho que o intuito é esse, a gente informar e trazer experiências do nosso dia a dia, né? Para exemplificar, né? O nosso dia a dia dentro da clínica, vocês dentro da escola. E a gente espera vocês no próximo. Sim, é isso, trazer mais experiência, trocar experiências, né? E ajudar da forma que for possível. Esperamos ter cumprido o papel.